A paz do Senhor Jesus, amém? Para você que vai assistir esse vídeo de dia, um bom dia. Para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Para você que vai ouvir e assistir esse vídeo à noite, uma boa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Bispo Elias, do canal Deus da Bíblia. E essa é a terceira reflexão que nós estaremos fazendo sobre Jesus, a manifestação visível do Deus invisível. Então Jesus foi enviado pelo Pai na terra para revelar o Deus invisível, para revelar o Deus eterno e infinito, Senhor de tudo e Senhor de todos. E Deus enviou o seu Filho, como a própria Escritura nos revela. O seu Filho que existia antes da criação do mundo. Jesus foi gerado antes que o mundo fosse criado. Então Jesus existe antes da criação do mundo, da criação do universo. E Deus usou o seu Filho para trazer o universo à existência, como a própria Escritura Sagrada nos diz. Tanto através de João, como através do apóstolo Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 15. Amém, amados? Que Deus criou o universo através de Jesus, para Jesus. Porque tudo que o Deus eterno e infinito tem pertence ao seu Filho. Jesus, ele é herdeiro de toda a criação de Deus. Jesus é o herdeiro de todas as coisas que Deus trouxe à existência. E o Senhor criou todas as coisas através do seu Filho. Foi através dele e para ele que Deus trouxe todas as coisas à existência. Então vemos, irmãos, quem é Jesus, a glória que tem Jesus. Mas tendo toda essa glória, toda esta majestade, Jesus nunca afirmou que ele era o Deus infinito e eterno. Mas pelo contrário, ele chamou o Deus infinito e eterno, o Pai Celestial, como que meu Deus. Jesus chama o Pai de meu Deus. Então o Pai é o Deus do Senhor Jesus. Reconhecendo assim que o Pai é o Deus soberano sobre tudo. Mas como Deus enviou Jesus para realizar esta grande missão, então o Pai colocou toda a sua autoridade, todo o seu poder sobre o seu Filho. Agora, o Senhor Jesus, ao se tornar um ser humano aqui na terra, ele recebeu de Deus autoridade sobre todas as coisas. Ele tinha essa autoridade lá no céu como filho de Deus. Mas ao se tornar homem, porque quando Jesus deixou a sua habitação celestial e veio para a terra e nasceu aqui na terra, então o Filho de Deus agora havia se tornado filho do homem. E como filho do homem, Jesus nasceu como uma criança, foi crescendo, foi se desenvolvendo, até se tornar um ser humano adulto. E quando ele chegou na sua idade adulta, então ele começou a realizar a missão que o Pai lhe havia lhe dado. Qual é a missão do Senhor Jesus?
salvar a humanidade, salvar o ser humano, salvar o planeta Terra, salvar o universo. Essa é a grande missão do Senhor Jesus, o Filho de Deus. Então agora Jesus, ele tem toda a autoridade do Pai. Jesus Cristo, podemos dizer com toda certeza, ele era a manifestação visível do Deus invisível. Toda a autoridade do Deus eterno e infinito estava sobre o seu Filho. O seu Filho agora tinha autoridade sobre tudo que existe. Agora o seu Filho tinha autoridade sobre todas as coisas. Agora o seu Filho tinha autoridade de dar a vida e de tirar a vida. Toda a autoridade que o Pai tem agora estava sobre o seu Filho. E agora o seu Filho iria realizar a vontade do Pai pelo seu poder. Então todo o poder do Deus vivo, João capítulo 3, acho que no versículo 35 ou 36, ele nos diz que Deus não deu a Jesus o Espírito por medida, mas toda a plenitude, ou seja, todo o poder de Deus, toda a autoridade de Deus, como Deus eterno, como Deus infinito, como Deus todo-poderoso, agora estava sobre o seu Filho. Então veja só que glória tremenda e gloriosa que estava sobre Jesus. Mas mesmo tendo essa glória, essa autoridade sobre todas as coisas, como diz lá no livro de Filipenses, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não quis mostrar a sua glória, a sua grandeza, mas ele quis mostrar a glória de Deus, a grandeza de Deus. Essa é a missão do Senhor Jesus. Revelar quem era o único Deus verdadeiro. Por isso que ele fala lá em João, no capítulo 17, no versículo 3. A vida eterna é essa. Que te conheçam, isso falando do Pai. Que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e aquele a quem tu enviastes. Então, para que eu e você possamos ter a vida eterna, nós precisamos crer nesse fundamento que Jesus ensinou, para que nós possamos conhecer que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Deus de Jesus, é o único Deus verdadeiro. Como é citado por Moisés, ó o Shema, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amém, amado? E Jesus Cristo veio ensinar isso. Jesus Cristo veio declarar isso. Mas nós vemos que através do tempo, doutrinas têm sido feitas, surgiu muitas doutrinas, e cada uma falando algo sobre Jesus, colocando na boca de Jesus, no pensamento de Jesus, coisa que ele nunca falou, coisa que ele nunca pensou, coisa que ele nunca pregou e coisa que ele nunca mandou pregar. Jesus Cristo, enquanto esteve aqui na terra, amado, o Filho de Deus sempre deixou bem claro que ele fazia a vontade do Pai. Que tudo que ele fazia conforme a vontade do Pai. Ele disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus Cristo, ele deixou bem claro a sua missão. Deixou bem claro o que ele veio realizar aqui na terra. Ele veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é essa. Que todos aqueles que crerem no Filho receberão a vida eterna. Então, amado, é isso que nós devemos entender.
Olha o que nos fala lá em Coríntios, no capítulo 15, versículo 28. Deus sujeitou todas as coisas né, sob a autoridade de Jesus. Então, quando a Bíblia diz que tudo está sujeito ao Senhor Jesus, isto se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando Jesus terminar a sua obra, quando Jesus terminar a sua grande missão de restaurar a humanidade, restaurar o universo, como diz as Escrituras, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 28, Jesus entregará tudo ao Pai, para que o Pai seja tudo em todos. Ou seja, mais uma vez, a palavra de Deus está nos ensinando que toda honra, toda a glória será dada exclusivamente ao Pai. E Jesus como Filho, e Jesus como o Filho de Deus, como herdeiro de tudo que Deus tem, porque o universo será governado pelo Pai e pelo Filho, por toda a eternidade. Amém? Como diz no livro Apocalipse, lá, no capítulo 21, né? A cidade celestial será iluminada pela glória de Deus e tendo Jesus como a sua lâmpada. Então, amado, a glória de Deus, ela vai resplandecer através de Jesus Cristo, iluminando a cidade celestial. Isso nós vemos, né, irmãos? Então, a glória de Deus reflete, ilumina através do Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então, amado, compreenda isso. Jesus nunca quis dizer que ele era igual ao Pai infinitamente, porque ele mesmo diz, lá em João capítulo 14, versículo 28, ele diz: eu volto para o Pai, que eu gostaria que vocês se alegrassem. Quando eu disse eu volto para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então Jesus Cristo nunca deixou de deixar isso bem claro. Amado, não é porque Jesus disse que o Pai é maior do que ele, que Jesus Cristo é inferior. Porque, amado, o Filho, quando diz que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que ele tem a mesma natureza de Deus. Então Jesus Cristo, ele foi gerado para ser a manifestação visível de Deus. Isto é coisa maravilhosa. E Jesus nunca se sentiu inferior, porque ele também é Deus. Assim como o Pai é Deus, o Filho também é Deus, porque o Filho tem a mesma natureza do Pai. Não é porque Jesus Cristo ele é submisso ao Pai, sujeito ao Pai, que ele é inferior. Jesus Cristo também é Deus. E ele é conhecido nas regiões celestiais como o Filho de Deus, como Deus Filho. E nós o adoramos e glorificamos, né? Nós bendizemos ao Deus eterno e infinito através do Senhor Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Salvador. A vida eterna é essa, como fala lá em João 17, versículo 3. A vida eterna é essa, que conhecemos a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Essa é a nossa fé. Cremos que nosso Deus, Deus da Bíblia, é o único e verdadeiro Deus e que Jesus Cristo é o único e verdadeiro Salvador. Deus te abençoe, meu amado, que você possa crer nisso. Amém? Não, olha, tem muitas teologias, muitos ensinamentos que só confundem a mente da pessoa. Apenas isso, tem esse fundamento de João 17, versículo 3. Creia que Deus, o Deus da Bíblia, é o único e verdadeiro Deus e que seu Filho Jesus é o único e verdadeiro Salvador. Amém? Guarde isso no seu coração, guarde esse fundamento no teu coração. Ame a Deus como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo como único e verdadeiro Salvador. Deus te abençoe. Fique com Deus e nós vamos entrar totalmente em fundamentos maiores, segundo a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Creia no Deus
da Bíblia. O Deus da Bíblia, ele é eterno, ele é infinito. E ele enviou o seu Filho Jesus para salvar a minha vida e a tua vida. Em nome de Jesus Cristo, Deus te abençoe. Amém.